Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. Venho aqui nesta tarde de segunda-feira, já são 12h40 aqui em Manaus, Amazonas. Amém? Vim aqui trazer uma palavra de conhecimento para o teu coração, para a sua vida. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu quero trazer para vocês de conhecimento é o que aconteceu com Jesus após a morte. Para onde é que Jesus foi os 3 dias que ele passou morto? Aonde ele foi? Então é sobre isso que eu irei trazer a palavra de hoje para o seu coração, de conhecimento. Amém? Vamos lá. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 12 e no versículo 38, amém? Até o 40. Mateus 12, versículo 38 ao 40, aonde diz assim, ó: Então alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da sua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dada o sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta passagem, os mestres da lei e os fariseus pediram do Senhor Jesus algum sinal para comprovar que ele era filho de Deus. Ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Primeiro, o que Jesus quer dizer uma geração má e adúltera? Primeiro, uma geração má, uma geração maligna, uma geração ímpia, uma geração que não obedecia à palavra de Deus. E também eles eram uma geração adúltera. Quando o Senhor Jesus diz uma geração má e adúltera, ele não quer dizer adúltera somente fisicamente, que traz sua esposa, que traz seu marido, não. Uma geração má e adúltera é uma geração perversa, uma geração adúltera que não ama verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Eles fingiam que amavam a Deus, mas também seguiam as suas idolatrias. Aí por isso que Jesus fala: uma geração má e adúltera pede um sinal,
mas não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aonde é esse seio da terra? Se no seio da terra é o inferno, no centro da terra é o inferno, lá no centro da terra é o inferno. Mas Jesus fala que ele vai estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que é que Jesus ia fazer 3 dias e 3 noites lá no inferno? Que nós sabemos, nós que estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos que lá embaixo na terra, lá no centro da terra, aonde está localizado o inferno, aonde milhões de pessoas que morreram e que estão morrendo no pecado, estão naquele lugar, e por dias, por minuto, o inferno recebe milhões e milhões de almas de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. E o que Jesus foi fazer lá no inferno? Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra. O que é que Jesus foi fazer no inferno? 3 dias e 3 noites. Vamos aqui para o livro de Efésios. Aqui tem que ser na Bíblia, na palavra do nosso Deus. E pensar que existem pessoas que duvidam que existe o inferno. Tem pessoas que duvidam que existe o inferno, que existem os demônios. Vão descobrir a verdade após a morte, após morrerem. Aí vão ver que tudo que a Bíblia fala é real. Mas isso é outro assunto. Nós estamos estudando sobre a descida do Senhor no inferno. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 9 e 10. Versículo 8, 9 e 10. Efésios 4, versículo 8, 9 e 10. Olha o que diz. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí diz aqui, no 9. Ora, o que significa ele subiu? Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aqui o apóstolo Paulo está confirmando também que Jesus desceu lá nas partes mais baixas da terra, lá nas profundezas do inferno. Jesus, antes de subir para o céu, ele desceu lá nas profundezas do inferno para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus estava em Gólgota, pendurado naquela cruz, ele diz: Pai, está consumado. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito.
Jesus, a sua matéria ficou aqui, ó, na cruz pendurado. Quando ele disse está consumado, ou seja, está feito o que ele veio fazer. Entrega em tuas mãos, Pai, o meu espírito. A matéria de Jesus ficou na cruz, mas a alma de Jesus, no poder do Espírito Santo, fez assim, ó, desligou da matéria, pisou aqui em cima no solo da terra, e no poder de Deus desceu lá embaixo, nas partes mais baixas da terra, lá nas profundezas do inferno, para pregar a palavra de Deus. O seu corpo foi tirado da cruz e colocado em uma sepultura na rocha, e ficou lá aguardando até Jesus voltar de lá do inferno, a alma dele, e entrar na matéria de volta. Então, Jesus, ao morrer, ele passou 3 dias e 3 noites pregando o evangelho no inferno. Aqui no livro de Efésios 4, versículo 8, glória a Deus, diz que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, diz que subindo ao alto, antes de subir, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí diz, o que significa subiu? Senão que antes desceu às partes mais baixas da terra. Quando Jesus morreu, a alma dele foi para o inferno. Foi levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que morreram com Jesus, que morreram servindo a Deus, servindo ao Criador. Ele foi tirar de lá, do cativeiro, todos os que morreram servindo a Deus. Todos os santos, todos os profetas. Pastor, como é que você pode dizer que os santos estavam no inferno? Vai explicar. Observe bem, não é que os santos, os servos de Deus, estavam no inferno. Ele estava no seio de Abraão. No seio de Abraão. O seio de Abraão era lá debaixo da terra. De um lado estava o seio de Abraão, do outro lado estava o inferno, as pessoas que morreram no pecado. E bem no meio do seio de Abraão e do inferno estava o abismo, aonde estão presos os piores demônios que vão ser soltos após o arrebatamento da igreja. Vamos lá na palavra. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Jesus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, mas está quente hoje. Pior para no inferno, né? Olha só, observe aqui essa passagem. Observe essa passagem em Lucas 16, versículo 19, sobre o homem rico e Lázaro. Olha o que diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele homem rico, e desejava
alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Agora observem. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Quem levou a alma do mendigo foi os anjos. Vamos ver para onde que foi a alma dele. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O que é esse junto de Abraão? É o seio de Abraão, lá na terra, debaixo da terra, que era, não é mais. Morreu também o rico e foi sepultado. Não fala na morte do rico que os anjos levaram ele, desceu direto para o inferno. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, lá no seio de Abraão, o próprio Abraão, pai da fé, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, observe aqui, no 26. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Glória ao Senhor Jesus. Vocês observam, lá no seio da terra, aonde Jesus desceu, aonde está o inferno, estava também o seio de Abraão. Jesus desceu no seio de Abraão. As pessoas que morreram no pecado, que não se arrependeram, que até hoje estão morrendo, estão todas descendo para o fogo do inferno. Jesus desceu lá, ele foi pregar o evangelho, ele foi tirar de lá, do seio de Abraão, todos os santos profetas, Abraão, Moisés, todos os santos, todos que morreram na obediência a Deus. O único que foram para o céu vivo foi Elias e Enoque, mas todos que morreram servindo a Deus estavam todos no seio de Abraão, e eles só poderiam ir para o céu após a vinda de Jesus ser morto e levar todos eles para o céu. Hoje não há ninguém no seio de Abraão, estão todos no céu. Mas os que morreram no pecado, que zombaram de Deus, que até hoje estão zombando, todos estão indo para o fogo do inferno. Vão sair de lá só após o milênio para ser lançado no lago de fogo. Mas prova que Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho. Vamos para o livro de 1 Pedro. Márcia Arlinda, a paz do Senhor, pastor, a paz. Márcia, irmão José. 1 Pedro, só avisando, eu irei fazer 3 lives na semana. 3 lives aqui no meu canal. Vou gravar hoje, vou gravar terça e quinta-feira. Tá bom? Vamos lá. 1 Pedro,
1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3. Eita, estou pingando, meu pai. 1 Pedro, capítulo 3. Jesus fala bem assim, ó, escuta aí, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só vai para o inferno quem não quer se arrepender dos seus pecados, quem despreza a palavra de Deus. Os tolos desprezam isso aqui, a palavra. Os sábios temem e obedecem e vão adquirir a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá. Vamos ver o que é que Jesus foi fazer no inferno. O que é que o Senhor Jesus foi fazer 3 dias e 3 noites no inferno? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Observe aí, ó. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ele morreu na carne, mas a alma dele foi vivificada pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos, não é aos demônios, às almas, aos espíritos em prisão. Quem eram essas almas? Aqui diz quem eram essas almas, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas almas se salvaram através da água do dilúvio. Observem aqui que Jesus, ao morrer, ele desceu aonde? No seio de Abraão. E depois do seio de Abraão tinha o abismo. Isso fala no livro de Lucas 16, versículo 19. Fala que tinha um abismo, e depois do abismo havia o inferno. Jesus, todos os santos, Abraão, Isaac, todos estavam, Daniel, Ezequiel, todos eles estavam no seio de Abraão. Mas havia uma separação chamada abismo, a qual eu falei. O livro de Lucas fala. Esse abismo é onde está preso os piores demônios que vão ser soltos após o arrebatamento da igreja. Qualquer dia eu vou fazer uma pregação sobre isso. E após o abismo havia o inferno, onde estavam as pessoas, que hoje aumentou, e cada dia mais aumenta, milhões descem para lá. Jesus desceu lá no poder do Espírito Santo e pregou a palavra. Olha o que fala 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, as almas, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Aqui não fala que Jesus salvou as almas que estavam no inferno. Fala que ele pregou sua palavra, no qual esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas almas se salvaram através das águas. Sabe quem era esse povo? Foram um povo que morreram rebeldes no tempo do dilúvio, que Noé passou 100 anos construindo a arca,
e pregando o evangelho para que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu, o povo zombava de Deus, escarnecia de Deus, e Deus mandou dilúvio. Toda aquela geração morreram e desceram às profundezas do inferno. E a Bíblia não diz que Jesus salvou eles. Os únicos que Jesus trouxe, que eu tenho base bíblica para isso, foram as almas que estavam lá dos santos, dos profetas, que estavam no seio de Abraão. Jesus pregou para as pessoas que estavam lá e para as pessoas que morreram no tempo de Noé, a qual somente, diz a palavra, que somente 8 almas se salvaram. Quem foi? Noé, a sua esposa, que a Bíblia não diz o nome dela, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as suas 3 noras. E Jesus desceu ali e pregou. Glória seja dada ao Senhor. E aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 6, olha o que diz: pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens do corpo, ou seja, na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Jesus pregou para eles. Agora não diz que eles se salvaram, diz somente que Jesus levou a palavra. Ou seja, Jesus pode ter falado para eles que tudo que os profetas falaram era verdade, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. As pessoas dizem: não, o inferno é aqui mesmo. Meu irmão, aqui não é inferno. O inferno vai ser após a morte para aqueles que morrerem sem a salvação. Jesus mesmo disse: no inferno o fogo não se apaga, os bichos não morrem, lá é lugar de pranto, choro e muito ranger de dentes. E Jesus desceu lá, e no seio de Abraão estavam todos os profetas, todos os homens de Deus. Pense, Daniel, Ezequiel, Jeremias, todos os santos estavam aguardando a vinda de Jesus na terra, para que Jesus morresse pelos pecados e depois Jesus descesse lá e tirasse todos eles, os que morreram com o Senhor, servindo a Deus. Aqui no livro de Efésios fala bem assim, ó. Aqui no livro de Efésios fala assim, ó. Vou pegar aqui rapidinho. Efésios, vamos lá. Glória, Efésios 4. Efésios 4, versículo, glória a Deus. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, 8. Por isso diz: subindo ao alto, ou seja, depois que ele saiu do inferno, levou cativo o cativeiro. Ou seja, o que esse levou cativo o cativeiro? Que levou todos os profetas, todos os santos que estavam lá, levou junto com ele para o céu. Daniel, Ezequiel, Amós, todos os profetas. Levou o cativo o cativeiro, levou todas as almas que morreram, que estavam lá com Jesus, com Deus, no seio de Abraão, levou para o céu. Aí você pode perguntar: pastor, mas o senhor prova que ele levou? Prova, eu provo, e vou na Bíblia, porque a Bíblia é a bússola de todo crente que gosta de estudar. Vamos lá, vamos para Mateus.
Detalhe: no inferno, por dia, são milhões de pessoas que descem para lá, principalmente os que blasfemam contra Jesus, os que blasfemam contra o Espírito Santo. Segundo a palavra, todos que blasfemam contra o Espírito Santo não terão mais perdão, já estão lançados no inferno. Todos aqueles que blasfemam contra Deus, todos aqueles que zombam de Deus, aqueles que rasgam a Bíblia, após a morte já desce direto para o fogo do inferno. Vão ficar lá até o dia do juízo final, após o milênio, e todos eles ficarão perante o trono branco e serão lançados para sempre no lago de fogo, por causa das suas rebeldias contra o nosso Deus. Vamos lá de Mateus, para encerrar. Mateus 27. Mateus 27. Vamos ver, vamos acompanhar aqui, Mateus 27. Eu vou lhe provar que as almas dos santos, dos homens de Deus que estavam no seio de Abraão, Jesus trouxe o cativeiro. Trouxe todos eles. E já tinha morrido, ó, muitos anos atrás. Muitos. Desde o dilúvio, até Adão. Adão e Eva. Olha só. Mateus 27. Glória a Deus. 46 em diante. Vamos lá. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Agora observe isso aqui, ó. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, ou seja, significando que o ser humano agora tem livre acesso até a Deus. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Agora observe aqui, ó, 51, 52 e 53. Abriram-se, abriram-se os sepulcros, as sepulturas, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus desceu lá no inferno e trouxe o cativeiro todos que morreram temente a Deus, obediente a Deus, que estavam no seio de Abraão. Quando Jesus voltou, vieram todos eles com Jesus. E diz a palavra que todos os santos, desde Adão e Eva, as suas almas voltaram para o seu corpo, que tinham morrido já anos e anos, e saíram das suas sepulturas
sair das suas sepulturas. Não sei se saíram com terra, com pó no corpo, saíram. E todos eles entraram em Jerusalém. E diz a palavra que muitos reconheceram eles. As pessoas ficaram abismadas. Creio eu que alguns diziam: olha, Daniel, Ezequiel, esse aqui, os profetas, todos andaram com Jesus. Está entendendo? Depois que Jesus apareceu para os discípulos, que Jesus conversou com os discípulos, Jesus subiu. Todos esses homens de Deus, mulheres de Deus, homens que morreram na obediência ao Senhor, todos subiram para o céu. Todos subiram para o Senhor. E estão no céu até hoje, aguardando a igreja subir também. E a igreja só vai subir após o aparecimento do anticristo. Uma pregação também que eu vou pregar aqui logo logo. Então, meus amados irmãos, Jesus, ao morrer, ele passou 3 dias no inferno, pregando a palavra de Deus, e trouxe do cativeiro todos os homens e mulheres de Deus que morreram temente a Deus, como a profetisa Débora, todos. E todos estão no céu agora, com o Senhor Jesus, esperando e aguardando a igreja subir também. Amém? Que você possa se arrepender dos seus pecados. Vocês têm observado que o pecado está aumentando. As pessoas têm zombado da palavra de Deus, têm zombado. Mas se eles não se arrependerem, o que aguarda eles é fogo do inferno. Se você tem temor a Deus, aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha paz no teu coração e viva eternamente no céu, junto com Jesus, junto com os profetas, Deus Pai, os anjos, os querubins, serafins, em glória, em nome de Jesus. Amém? Ajude a compartilhar. Compartilhe o máximo que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui nesse momento fazer uma oração, orar por você que está enfermo, por você que está no vício, pela sua família, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Aonde chegar para esta palavra, que haja libertação, que haja salvação em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor venha curar esta pessoa que está enferma. Cure esta pessoa. Levanta essa pessoa do leito. Traga saúde para ela. Restauração da sua família. Que haja restauração na família. Que haja paz na família. Que haja saúde na família. Que o Senhor possa reinar em cada lar, em cada coração, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando que Deus me cobrou, vou fazer 3 lives na semana, segunda, terça e quinta. Só não vou dizer o horário, porque é uma correria. Às vezes pode ser de manhã, pode ser à tarde, mas estarei aqui fazendo essa live, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.